Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Lelo Filho, que está completando 40 anos de história no teatro, na vida de luta, aí, que vai contar um pouco dessa história para nós, né? Lelo Filho, seja muito bem-vindo a esse programa e é uma honra muito grande para mim receber uma pessoa que nem você. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aireza. Boa tarde a todos e todas que estão aí nos assistindo. Um prazer estar aqui para falar um pouco sobre não só essa trajetória de 40 anos, mas falar fundamentalmente de arte, de cultura, de tudo que esse Brasil está precisando, né? De mais educação, de mais arte, de mais cultura na vida de cada um de nós. E aí, com certeza, contar um pouco sobre essas 4 décadas dedicadas ao teatro e 35 deles dedicados à minha trupe teatral chamada Companhia Baiana de Patifaria, que já viajou esse país inteiro e com certeza já estivemos aí perto de vocês. Ah, sim. Como é que tudo começou isso? A sua história começou no teatro como e quem foi a sua inspiração? Olha, a inspiração a gente pode falar que muita gente, né? Eu sou um cara que desde muito pequeno fui muito aficionado a assistir televisão, telenovela, né? A teledramaturgia realmente brasileira, ela é muito rica, ela é muito interessante, principalmente na minha infância, na minha pré-adolescência, né? Tinha a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 10, e eu gostava muito dos temas das novelas das 10, porque eram meio que temas um pouco proibidos, mas eram muito interessantes, porque se discutia meio ambiente, se discutia corrupção, se discutia vários elementos, e eu sempre fui um aficionado por assistir, e me influenciei, obviamente, por muitos atores e atrizes que eu assisti através da telinha. Mas, com o passar do tempo também, eu tive um tio que foi muito importante na minha trajetória, chamado tio Edmundo, por parte de mãe, e que ele começou a me levar desde muito pequeno, desde muito garoto, para uma sede do SESI que existia aqui onde eu nasci, onde eu morei até os meus 21 anos de idade, que é na Cidade Baixa. Para quem conhece Salvador, sabe que a cidade de Salvador é dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa. Eu morava na Cidade Baixa, num lugar onde tinha uma sede do SESI, que era uma sede poliesportiva. Tinha esportes e tinha também um palco gigante com um teatro maravilhoso. E ali eu comecei bem pequenininho apresentações no São João, no Dia das Mães, no Natal, né? Essas festas temáticas que tem sempre uma apresentação, meu tio acabava me inserindo sempre com o personagem. Eu acho que eu fui tomando gosto, fiz vestibular para optei por outra profissão na época, mas logo depois o teatro me arrebatou quando eu finalmente me inscrevi no curso livre, 4º curso livre de Teatro Castro Alves, que é um dos maiores teatros da América Latina e está aqui em Salvador, aqui no centro da cidade. Me inscrevi nesse curso e daí eu não parei mais até formar a trupe, a Companhia Baiana de Patifaria, onde eu estou há 35 anos, embora 40 seja o início. O meu início começou 5 anos antes. Aireza, à vontade. Bom, Lelo, a gente fala da Cidade Baixa e eu sou, na verdade, assim, o outro lado da chapa sua, né? Porque a gente montou uma instituição, inclusive, no Solar Amado Bahia, algum tempo atrás, que foi uma instituição... Eu estudei lá. Pois é, não estou mexendo à toa, não. E assim, os eventos nós fazíamos também no SESI, né? E até recentemente, quando a gente estava nessa coisa, eu sempre cito a questão assim de a gente ter falado com sua irmã, porque ela que articulava, inclusive, a ida dos nossos alunos para as peças, que a gente não podia estar falando com você diretamente pela sua agitação. Uhum. E assim, a gente começa já por um agradecimento a essa coisa que você sempre fez, que é, além de tudo, cuidar também do
projeto educativo, porque dentro das suas peças a gente observa que você não perde exatamente o chamado gancho de chamar as pessoas para refletirem sobre a questão do país, sobre a questão da educação, a questão do meio ambiente e tal. Então, a minha pergunta agora é: por que você é tão aficionado à defesa do meio ambiente quando muitos artistas que fazem, inclusive, um humor como você faz, só fazem a coisa mais na chanchada e tudo mais, e por trás dessa coisa engraçada que você faz, você está trazendo essa coisa séria de cuidar muito do meio ambiente? Olha, Ereza, eu acho que a natureza, nós, né, nós e a natureza somos uma unidade, né? Na verdade, quando eu tive que optar por uma profissão na época do vestibular, isso era 1979, eu me inscrevi no vestibular, eu me inscrevi para Ciências Sociais. E lá dentro do curso, você sabia que, com o passar do tempo, você ia poder optar por antropologia ou por sociologia. E eu fui começando a ficar muito próximo de professores de antropologia mais ligados à causa indígena, né? Então, eu me preocupava com a situação, eu me envolvi também com um movimento aqui na Bahia chamado Comitê de Defesa da Amazônia, também na fase do meu segundo grau do ensino, hoje chamado ensino médio, e tudo isso me levou, de certa forma, a ver que nós somos uma unidade, né? Nós, seres humanos, nós, a natureza, somos uma unidade. E que esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio que vem acontecendo, e não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, acho que o alarme, né? O alerta já foi dado há muito tempo. A gente já está naquela fase agora limiar, disse assim, se fizermos algo agora, já, a gente pode não ter mais tempo de recuperar o que perdemos. Então, eu acho que a minha chamada de atenção nos espetáculos, seja no humor da Companhia Baiana de Patifaria, ou seja também através do drama, que a gente também acabou desenvolvendo, porque a Companhia Baiana de Patifaria se dedicou, obviamente, inicialmente ao humor, mas com o passar do tempo a gente foi adentrando outros gêneros teatrais. E através de um espetáculo, o infanto-juvenil do nosso repertório, chamado A Vaca Lelé, que é de um dramaturgo premiadíssimo de São Paulo, que é o Ronaldo Ciambrone, esse texto foi escolhido exatamente porque a gente queria falar exatamente desses problemas todos que acontecem no mundo para nos dirigirmos às crianças, ao público infanto-juvenil e aos pais e avós, enfim, que acompanhavam as crianças ao teatro. Foi uma tentativa da gente mesclar musical com uma história bonita, o sonho de uma vaquinha que quer voar, né? A Vaca Lelé trata disso, uma vaquinha que quer voar, que na verdade é uma metáfora do crescimento de uma criança que um dia vai para o mundo, né? Ganha o mundo, né? E vai descobrir as coisas da vida. E, ao mesmo tempo, dentro da peça, discutir temas já importantes de forma muito simples, para que as crianças entendessem a importância da gente cuidar do meio ambiente, a importância da gente cuidar da natureza e a importância da gente estar conectado com tudo isso de alguma forma. Então, sempre dentro dos textos, ou no humor, na comédia, também nas entrelinhas, né, como a gente chama, a gente segue o texto dos autores, mas a gente também vai inserindo coisas que a gente acha que são importantes a cada temporada, né, a cada nova apresentação. O texto são obras abertas, a gente vai podendo No tratar texto de humor, dá para você fazer aqueles famosos cacos, né, que fala, né? Teve algum momento desses que você já esqueceu algum texto ou algum momento engraçado que você possa relatar para a gente? São momentos incríveis, Rodrigo, porque assim, ao longo de 40 anos eu dividi cena com grandes atores, né, com pessoas incríveis, com os quais, inclusive, a gente vivenciou esses momentos, né? Não só de eu perder o texto, como o ator que está contracenando comigo também perder, mas no teatro, essa arte tão artesanal e tão mágica, tão incrível, a gente consegue driblar e o público às vezes nem percebe. E, na verdade, mais funciona quando o público percebe, né? Quando o público percebe que o ator perdeu o fio da meada, mas ele conseguiu retomar de algum jeito. Então, isso acaba ganhando a plateia de alguma forma. Mas por exemplo, eu estou fazendo agora um personagem que eu já estou fazendo não faço há 34 anos consecutivos, né? O espetáculo que a gente está em cartaz agora é Fanto e Pandora,
Uma Folia na Primavera, que é um recorte dessa peça de maior sucesso da companhia, que se chama A Bofetada, e que tem esse bordão aqui do meu personagem, É a Minha Cara. Então, esse espetáculo, por exemplo, que eu faço há mais tempo, é um espetáculo que, por mais eu sei ele de frente para trás, de trás para frente, mas, obviamente, cada noite é uma noite, cada público é um público. Então, obviamente, o ator entra em cena, às vezes ele está cansado, às vezes ele está triste, às vezes ele está com dor, e às vezes essas coisas todas influenciam na interpretação e, obviamente, num branco, como a gente chama no teatro, né? O branco, quando o ator esquece o texto. Mas isso a gente tira proveito, porque a marca registrada da minha trupe é exatamente o improviso, é a capacidade de alterar o texto, de alterar o problema, de resolver a questão em cena, na hora, ao vivo, ali no calor da emoção. Euclides. Lelo? Qual foi teu maior público? Olha, a gente fez sempre... A gente estreou no teatro improvisado, né? A Companhia Baiana de Patifaria estreou no teatro improvisado porque era um bar de músicos de jazz que existia aqui em Salvador, lá nos anos 80, chamado ad libitum, que em latim, mas a tradução seria improviso, né? Seria essa coisa tem a ver também com a nossa origem. Era um lugar improvisado porque no térreo do bar eles tinham um bar de jazz que era muito famoso e era muito bacana, e no primeiro piso eles tinham um grande vão livre com um palco de concreto no fundo. Então, como nós não tínhamos recursos na época para montar a peça, nós fomos até eles e propusemos assim, vamos tentar, né, colocar esse espaço aqui para funcionar como teatro e vamos ver se a gente consegue ter lucro, né, pagar as despesas, ter lucro e conseguir pagar também alguma pauta para o bar. E acabou dando certo, porque essa peça ficou mais de um ano em cartaz, a Bafabanca foi a primeira peça. Então, a gente começou nesse lugar improvisado, mas acabou passando por vários teatros de Salvador e por mais quase 80 cidades do país. E aí o maior teatro foi o Teatro Castro Alves, que é esse que eu falei que é um dos maiores da América Latina, tem mais de 1.500 lugares, como fizemos o Teatro João Caetano no Rio, com mais de 1.300 lugares, como fizemos o Teatro Nacional em Brasília, também com mais de 1.300 lugares. Então, assim, a companhia ela foi de salas pequenas, muito pequenas, até as salas maiores e se comunicando com um público muito variado. Euclides. Valério Filho. Esse menino gerou Lelo. E aí, da Cidade Baixa, que é a chamada periferia chique de Salvador, e aí eu falo isso porque você sabe que eu moro aqui pertinho da sorveteria, aqui na praça, aí, e de repente esse ar maravilhoso, não é incrível? E aí eu fico matando a sua saudade, né, quando a gente vai conversando sobre isso, mas aí eu diria o seguinte, quantos são na família, Lelo? E quem seguiu, na verdade, a carreira artística? Só você? Olha, eu acho que assim, a minha paixão pela arte em geral, né, porque eu sou um apaixonado por arte em geral, eu acho que vem, obviamente, da parte mais artística da família, que, na verdade, eu amplio para a família inteira. Há uma semana exatamente, domingo passado, eu estava na casa de uma tia minha, que fez um super almoço, chegou uma prima de fora, que mora em São Paulo, é daqui, mas mora em São Paulo, e veio exatamente para votar aqui. E aí minha tia reuniu a família, e a gente passou uma tarde inteira depois do almoço cantando, sabe? Cantando de músicas dos tempos da minha mãe, das minhas tias, a músicas agora da nossa geração. Então, eu acho que a minha veia artística vem muito desses encontros familiares que sempre acabavam em arte, em música, né? Uma família muito musical. E eu acho que é isso, eu acho que a minha origem tem a ver com isso, mas, obviamente, eu fui o único da família. Tem um tio, ou tem um primo em São Paulo, que é daqui também, mas está morando em São Paulo, no interior, perto de Campinas, que é Pedro Ivo, que desenvolve um trabalho musical, né, dirigido principalmente para crianças. Acho que somos os dois, talvez, que fomos arrebatados pelo teatro e pela música de forma profissional. A Marfanta é a minha cara.
Fala, fala dessa figura aí, que é o que simboliza, na verdade, às vezes a gente até confunde, não é? Tá falando com Fanta ou tá falando com Lelo? E aí fala desse monstro aí pra gente. Fanta Maria é um personagem, eu sempre digo assim, eu sou um cara que acho que os deuses do teatro foram muito generosos comigo, porque primeiro que eu comecei com pessoas muito incríveis no teatro. Eu comecei com uma equipe que me mostrou o que era o teatro, nesse quarto curso livre do Teatro Castrovski que eu falei, que foi o curso que eu comecei, em 1982, com um diretor incrível chamado Luiz Marfus, com a dramaturgia de uma mulher incrível chamada Cleise Mendes, e toda a equipe que eles reuniram em volta, né? Na área de corpo, na área de voz, na área de expressão corporal, enfim, a gente foi durante o ano de 82, a gente foi aprendendo como um ator se forma. Então, acho que essa origem minha aí, ela foi muito importante, né, ter essa base, mas ao longo do tempo, claro que eu acho que toda a vivência que eu tive com cada pessoa com que eu trabalhei, não só dentro da cena, mas também é importante dizer que as pessoas que trabalham fora da cena, que o público não vê, mas elas são tão importantes quanto o ator e a atriz que estão em cena, porque elas, na verdade, elas colaboraram de alguma forma para que aquele projeto acontecesse, para que aquele texto saísse do papel e se transformasse em realidade, assim, como projeto cênico. Então, eu fui um cara também que eu quis experimentar vários gêneros, eu não quis ficar preso a nenhum gênero. Embora Fanta Maria, por exemplo, é o personagem mais emblemático, mais famoso, e eu sou muito grato por esse personagem ter caído na minha mão para interpretar, mas é um personagem que, por exemplo, há 15 dias da estreia desse espetáculo A Bofetada, ele ia sair de cena porque a gente precisava de plateia. É uma aula, né? São duas professoras que entram para dar uma aula e a gente na sala de ensaio não tinha plateia. Então o diretor achou que talvez não fosse funcionar a cena, e Frank Menezes, que é esse grande ator baiano com quem eu dividia essa cena, eu e ele imploramos para que a cena, pelo menos, né, que a gente tentasse, estreasse, e aí se não funcionasse a gente tirava da peça. E no dia que Fanta Maria entrou, que Pandora entrou, foi uma química que deu certo, textos incríveis também de Mauro Razzi, Miguel Magno, Ricardo de Almeida, que compõem a Bofetada, que foram fundamentais. E Fanta Maria é um grande presente, eu acho que dos deuses do teatro, porque é um personagem que eu aprendo até hoje. Eu interpreto ela até hoje, desde 1988, e até hoje eu aprendo muito com ela. Ontem tivemos uma estreia linda, uma reestreia em Salvador, aqui no Teatro Módulo, onde estamos em cartaz aos sábados. E foi um encontro muito feliz, de novo, com Rodrigo Villa, que está fazendo a Pandora atualmente, e também com uma plateia maravilhosa que nos recebeu muito bem nessa reestreia. Eu gostaria até... Qual foram os grandes atores que você contracenou que todo mundo conhece? Bom, a Companhia Baiana de Patifaria, ela tem uma característica, ela é reconhecida aqui na Bahia como uma trupe que lançou muitos talentos, né, conhecidos hoje no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, um ator chamado Fabrício Boliveira, por exemplo, que fez novela, está em cartaz atualmente na Favorita, na reprise da Favorita, e fez muito cinema, né, tem feito muito cinema. É um ator que surgiu na Escola de Teatro da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que é a primeira escola de teatro a nível universitário da América Latina, é de Salvador, né, da Bahia. Ele foi encontrado lá estudando, tinha recém entrado na escola. E Fernanda Paquelê, que é um grande nome do teatro baiano também, com quem eu tive o prazer e a alegria de trabalhar várias vezes, trouxe um elenco jovem para fazer uma leitura de Capitães da Areia, o texto de Jorge Amado, na versão teatral de Roberto Bontempo, que nós montamos em 2002. Então, Fabrício Boliveira é um nome hoje nacional, né, de TV e de cinema, que foi descoberto na Companhia Baiana de Patifaria. Tem Francisco Piton, que hoje é cineasta, está morando em Portugal, desenvolvendo um trabalho maravilhoso em Portugal também. Tem Psiti Mota, que hoje é conhecido nacionalmente pelo seu trabalho, não só no teatro, mas no cinema também, mas que começou na companhia. Tem o próprio Frank Menezes, que está brilhando no Cine Hollywood? Cine Hollywood, está brilhando, é fantástico aquele delegado que ele está fazendo no Cine Hollywood, que também foi um dos integrantes lá da origem da companhia.
Enfim, são vários nomes que a gente acabou, enfim, dando o caminho, dando a régua e o compasso para trilharem uma Vem carreira cá, e bacana. nessas 4 décadas, teve algum momento que você fala, que você possa analisar assim para nós e falar, essa foi a melhor peça da minha vida, o melhor dia da minha vida? Eu acho que, assim, cada espetáculo, são 8 peças do repertório, né? A gente desenvolve teatro de repertório, o que significa dizer que a qualquer momento, qualquer peça dessas pode voltar. Nós guardamos todo o acervo de cada espetáculo em nossa sede, então as peças voltam sempre a cartaz. Eu acho que cada peça dessa é um filho que a gente acaba parindo, a gente acaba, né, com uma equipe maravilhosa por trás, a gente acaba trazendo ao mundo, né? Fazendo nascer e o público conhecer. Eu acho que eu tenho um carinho por todos, mas eu acho que um grande momento de virada na nossa vida foi quando nós nos encontramos com, primeiro, com o texto do americano chamado Dangogan, e depois com o diretor do espetáculo, que é Wolf Maia, que é um diretor muito conhecido de telenovela, mas também um grande diretor de teatro musical. Em 1994, nós decidimos montar essa peça, a versão brasileira, né, de Noviças Rebeldes, que no inglês se chama Nonsense, de Dangogan. Essa peça, ela fez um estrondoso sucesso, já fizemos ela 3 vezes, em 3 versões diferentes, sempre com direção de Wolf Maia, e essa peça nos tirou do Brasil. Assim, rompemos a fronteira do Brasil e fomos a Nova York apresentar o espetáculo lá na Rua 46, um pequeno teatro da Rua 46, que é conhecida como a Rua dos Brasileiros em Nova York, e ficamos 2 semanas em cartaz por lá. Eu acho que esse momento talvez seja tenha sido o momento em que eu como produtor, também como ator, como diretor, eu acabei aprendendo mais sobre o que eu faço na visão de uma outra cultura, né? A cultura americana, que é tão conhecida por produção de musicais, por produção de grandes espetáculos. Eu acabei tendo essa oportunidade de não só divulgar o espetáculo lá, como produzir o espetáculo lá, como fazer o espetáculo lá, receber na plateia de Nova York Tarcísio Meira, Glória Menezes e Marco Nanini, que estavam passando por Nova York, foram nos assistir. Então, foi um encontro muito feliz de um elenco que fez um espetáculo realmente brilhante, com um diretor que nós, enfim, somos super fãs, e que o autor ficou tão fascinado com o que assistiu, ele veio ao Brasil 3 vezes para ver nossa versão da peça dele, que acabou levando a gente para Nova York em 97, e eu acho que esse foi um grande momento, mas acho que todas as peças têm seus grandes momentos. Lelo, a gente sabe das dificuldades, nós somos envolvidos com a parte artística e principalmente com a parte cênica, as grandes dificuldades que nós temos para produzir. No entanto, apesar dessas dificuldades, a cada espetáculo e sempre renovado que você faz, é porque a gente ouve falar, a Companhia Baiana de Patifaria vai estar em cartaz, está apresentando. Não falo agora no nome de nenhuma das peças, não importa agora. O importante é que, à medida que a gente adentra o teatro, a gente está sentindo que aquela peça tem uma espécie de renovação, de atualização, e mantém sempre o sucesso. Ao que você atribui, e aí eu vou colocar 2 perguntas para você, usando sua cabeça inteligente. Ao que você atribui esse constante sucesso, mesmo você acabou de falar nas Noviças Rebeldes, e aí quando a noviça voltar, as noviças voltarem, estronda novamente, volta a bofetada novamente, agora tá Fanta e garantido como você colocou aí. Ao que você atribui esse sucesso, independente das grandes dificuldades, inclusive às vezes sem patrocínio, e continuar nessa luta, que é como eu te coloquei antes, né? O talento do guerreiro. Fala sobre isso aí, amigo. Olha, eu acho que nós construímos um lastro, né? Assim, a Companhia Baiana de Patifaria, nós não tínhamos nenhuma pretensão de que aquele trabalho lá em 87, né, quando nós nos juntamos, aquele elenco, Moacir Moreno, que é um ator que a gente não tem mais entre nós, mas que a gente homenageia sempre, é um dos fundadores da nossa companhia. Fernando Marinho, Péricles Cerqueira, Lino Costa, Celso Júnior, logo depois Frank Menezes entrou. Foi uma formação de elenco muito feliz, no sentido de que nós estávamos tentando trazer algo novo
não era novo, na verdade, porque a comédia não era um gênero novo, obviamente, mas era novo no sentido de que o teatro baiano estava muito voltado para um movimento que era falar da realidade do que a gente estava vivenciando no Brasil naquele momento. O teatro brasileiro, de certa forma, era um teatro de resistência ao regime militar sobre o qual a gente vivia. Então, tudo que vinha de fora, eu conseguia assistir por causa exatamente de estar fazendo o curso livre do TCA, do Teatro Castro Alves. Eu tinha acesso a peças que vinham do eixo Rio-São Paulo, com esses grandes nomes da televisão que vinham se apresentar no teatro. E, ao mesmo tempo, eu também sou fruto de todos os talentos que eu assisti na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, que gerou tantos talentos incríveis. Mas as peças eram muito sérias, tudo era muito voltado, e era muito bom poder assistir esse teatro na época. Mas faltava a comédia de volta ao palco, assim, faltava o humor. Quando a companhia surge, ela surge exatamente querendo trazer isso de volta. E aí, por isso, a Bafa-Banca foi um espetáculo que acabou ficando um ano em cartaz. Quando, na época, as peças ficavam no máximo um mês em cartaz. Quando a peça fazia muito sucesso, ela conseguia ficar 4 semanas consecutivas e acabou. Você começava a entrar em outro projeto, a ensaiar outra coisa, ou ficava desempregado. A primeira peça da companhia ficou um ano. A Bofetada está em cartaz até hoje, que é a segunda peça, fica em cartaz até hoje. Fizemos essas outras 6 peças. Mas eu acho que o grande fator, talvez, para mim, seja o poder de comunicação que a companhia conseguiu estabelecer com o público local. Assim, foi o público baiano se enxergar no palco através dos nossos personagens. E quando nós rompemos a fronteira da Bahia para ir, por exemplo, para o Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, em 91, as pessoas diziam assim, não vai dar certo, o público de lá vai estranhar, entendeu? O humor de vocês é muito escrachado. E realmente enfrentamos muita dificuldade no início no Teatro Ipanema. A gente estreou em janeiro, e a peça ela realmente aconteceu a partir de fevereiro, um mês depois da estreia, porque a crítica do Jornal do Brasil ela foi muito detalhada e muito positiva em relação ao espetáculo. O Maxen Luiz ele escreveu uma crítica, um texto muito completo sobre o trabalho de corpo, o trabalho de voz, a trilha sonora, a interpretação, a direção. Então, quando nós voltamos depois do Carnaval para continuar a temporada no Rio, a fila dobrava, os ingressos esgotavam com antecedência. Grandes nomes do teatro e da música brasileira estavam na plateia nos assistindo, dando referência. Novelas da TV falavam da Bofetada. O Bordão é a Minha Cara entrou numa novela de Miguel Falabella. Enfim, eu acho que tudo isso acabou gerando mais comunicação ainda com o público agora do Brasil inteiro. Não era mais só da Bahia, era do Brasil inteiro. Então fomos a Porto Alegre, fomos ao Paraná, fomos a Santa Catarina, fomos a todo o Centro-Oeste, fomos ao Nordeste inteiro, interior do Brasil também. É importante dizer que a gente não ficou somente nas capitais, nos interessou também visitar o interior do Brasil, Minas, interior da Bahia, interior do Rio de Janeiro, várias cidades aí do Paraná, de Santa Catarina, enfim. Eu acho que esse poder de comunicação acho que é o fator que mais predomina no nosso trabalho, sem perder sotaque, sem mudar o texto. A gente repete o texto dos autores, mas a gente tem essa capacidade de alterar a peça para onde ela vai. Se ela vai para o Paraná, a gente mexe com as coisas que tem a ver com aquela comunidade. Se a gente vai para a região nordeste, mais ao norte, a gente vai falar das questões de lá. Então, a gente aproxima o público cada vez mais do que a gente faz. Você já disse, chegou a Kombi. Chegou a Kombi, disse. Esse é um outro fator de sucesso, por exemplo, da Bofetada, que é essa cena de abertura, né? São 2 personagens, Rodrigo, que eles ficam na plateia misturados com o público que vai chegando, né? Cada um vai ocupando o seu lugar. Esses 2 personagens eles entram junto e são 2 personagens muito muito sofisticados, né? É uma crítica teatral junto com sua companheira, sua namorada, que entram junto com o público. E o público fica achando que são pessoas normais. E elas começam a interagir com a plateia. Isso já gera uma comunicação muito grande logo no início, antes mesmo da peça começar.
Então, todas as brincadeiras que esses dois personagens chamados Vânia e Disse fazem na plateia, quando a luz acende no palco, a gente também vai utilizar todas essas brincadeiras. Então, Mas você já levou essa peça para a TV, assim, para canal fechado, fazer algum sitcom, né, que fala, né, sobre isso? ainda não. Na verdade, existe um projeto que está na mão de um cineasta, né, que está desenvolvendo um projeto para televisão, está na mão dele. Então, assim, quando acontecer, né, vai ser ótimo. A gente, né, eu não sofro dessa ansiedade, eu fico tranquilo, porque eu sei que se ele conseguir, né, aprovar o projeto, vai ser bom para todo mundo. O Mas, texto é teu? Esse texto é hã? teu? Esse Não, texto. não. Não, na verdade, esses textos são de 3 autores maravilhosos, paulistas, todos já falecidos, mas a gente homenageia também esses autores sempre. É Mauro Razzi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida. Mas a TVE, que é a TV educativa daqui de Salvador, já exibiu o nosso espetáculo várias vezes, inclusive existia a disponibilidade do público ir lá na videoteca e comprar, inclusive, na época era o VHS e depois o DVD. Então, foi uma peça Tem que no fez muito YouTube? sucesso na Tem TV. alguma coisa disso no YouTube, não? Tem vários. No nosso canal, Cia Baiana de Patifaria, o canal no YouTube, o público encontra muita coisa lá. Mas tem, por exemplo, nossa participação no Jô Soares, nossa participação em Hebe Camargo. Hebe Camargo e Jô Soares nos projetaram para o país, né? Assim, o país começou a conhecer a Como é que foi companhia. para você a experiência de participar de um dos melhores programas de entrevista que a gente tivemos nesse país? Nós tivemos com o Jô 2 vezes, que foi uma com a Bofetada, né, quando a peça estava saindo da Bahia e estreando no Rio de Janeiro. E aí, quando saiu essa crítica que eu acabei de falar, do Jornal do Brasil, essa crítica acabou chamando a atenção não só do público do Rio para ir nos assistir, aí o teatro passou a lotar, mas também os programas de televisão se interessaram. E aí o primeiro programa foi o Jô Soares, que nos chamou, nós viajamos até São Paulo para gravar o programa, ainda era no SBT na época, e a partir dali, quando a gente saiu do estúdio, né, depois do Jô, e que o programa foi ao ar, o telefone do nosso produtor não parava de tocar, entendeu? Eram produtores de várias cidades, várias partes do país querendo levar os nossos personagens e o nosso espetáculo. Aí Hebe soube, assistiu o Jô, ficou com ciúme e disse que queria a gente no programa dela também. E aí coincidiu de, depois da temporada do Rio, a gente fazer uma temporada em São Paulo, estreando no Teatro Bexiga. E aí foi a oportunidade de sentarmos no sofá da Hebe pela primeira vez. Em Hebe, a gente acabou indo 7 vezes no programa. E Uau! Hebe foi uma espécie de madrinha, né, da Companhia Baiana de Patifaria para o resto do país, porque a gente entrava no programa da Hebe e a peça automaticamente Chora. fechava uma agenda de viagem muito grande. E era aquele tipo de apresentação que a produção dizia assim, vocês vão ficar somente um bloco. Aí nós entrávamos com os personagens, brincava com Hebe, brincava com a plateia, e aí vinha um cartaz da produção lá do bastidor dizendo assim, mais um bloco, fica aí, fica aí. Então, assim, o Ibope estava dando certo, então a gente acabava ficando. E então acho que esses programas serviram como uma espécie de vitrine para divulgar, né, para propagar o trabalho da gente para o resto do país. Você falou em vitrine. E esta semana você fez o vitrine com Cláudia, que na próxima semana vai ao ar. E assim, tá com o Rodrigo agora, que tem uma dimensão já internacional. Fez o vitrine que a próxima semana vai para o ar. E assim, como o Rodrigo diz, existe uma parceria entre os programas e não tem ciúme. Então a gente um vai ajudando ao outro, né? Legal. Aí eu aproveito e pergunto, como é que você está recebendo de todos os cantos essas homenagens, essa cabeça, que um amigo disse assim, como eu disse a você, 40 anos de carreira com essa cara de menino? Como é que você está recebendo? Ô, meu menino, meu amigo, como é que você está recebendo essas homenagens todas aí? Tá dando para aguentar e ainda na correria dos espetáculos? Bom, primeiro, de novo, aqui agradecer a Rodrigo por esse espaço, agradecer a Cláudia, foi ótimo o papo com ela também, foi ótimo conhecer Cláudia, como está sendo ótimo conhecer Rodrigo agora, foi muito bom ter gravado o Vitrine. É uma oportunidade, né, para um artista que não é conhecido
pela grande mídia, né? Não estou em nenhuma novela, em nenhum programa, mas é uma forma aqui de quem está me assistindo conhecer um pouco. Talvez muita gente aqui já assistiu, né, em alguma oportunidade, nosso trabalho. Então, para mim, é muito bom. Eu, na verdade, esse ano é meu ano 100, né? Lelo 100, porque eu estou fazendo 60 anos no próximo mês e tenho 40 de carreira. Então, para mim, somando aí, dá um Lelo 100 aí, porque eu estou feliz, rapaz, porque eu tenho tem muita gente que começou comigo e que desistiu, né? Assim, é uma profissão realmente que exige uma resiliência maior do que qualquer outra profissão que eu conheça. Não somos seres especiais, eu sempre repito isso, mas somos seres talvez mais sensíveis a tudo isso que acontece à nossa volta, porque nós lidamos exatamente com os sentimentos, a gente lida com emoções, né? Então, eu acho que somos talvez mais vulneráveis a essa coisa toda que acontece à nossa volta, né? Há tanto desprezo pela educação, há tanto desprezo pela arte, há tanto desprezo pela cultura. Então, a gente está o tempo inteiro nessa luta. Então, acho que são 40 anos de coisas muito boas também, né? Eu tenho que olhar para o lado bom das coisas. Eu consegui produzir, junto com todas as equipes que eu consegui formar, 8 peças, né? Eu consegui viajar tanto pelo país. O que eu mais desejo, na verdade, assim, um presente de 40 anos, seria talvez voltar à forma de teatro que eu sempre fiz. Em 35 anos de Companhia Baiana de Patifaria, nós tivemos apenas 5 patrocínios através de leis de incentivo. Nunca pela Rouanet, sempre leis, uma vez por uma lei municipal aqui de Salvador e as outras 4 por uma lei estadual de fomento à cultura. Você só consegue o segundo projeto aprovado se o seu primeiro foi totalmente cumprido, né, todas as regras. Aí você consegue o terceiro se o segundo também você cumpriu todas as regras. O que significa dizer que nós cumprimos todas as regras, cumprimos 5 vezes esses projetos, mas o que eu mais desejo é voltar a sobreviver da bilheteria, para gerar não só renda para a equipe que trabalha comigo, como para criar um fundo de caixa para manutenção, né, da estrutura que a gente tem. Ter uma sede hoje acaba sendo uma espécie de luxo, né, diante de tudo que está acontecendo com a cultura no Brasil, mas é muito importante, eu desejo que todos os grupos de teatro, de dança, de música tenham suas sedes, para que possam guardar seus acervos, para que não percam seus cenários, não percam seus figurinos, para que consigam manter suas estruturas, ter sala de ensaio. Isso tem sido tão fundamental para a gente, né? Eu estou na nossa sede há uns 23 anos, no mesmo lugar. É uma sala de ensaio, uma sala de equipamento técnico, uma sala de figurino, todos os adereços, perucas, sapatos, tudo guardado. Então, é importante que o artista brasileiro conquiste isso de novo, assim, que a gente consiga ter uma vida menos turbulenta. Tem livro vindo por aí, Lelo? Olha, até vou aproveitar aqui para mostrar para quem está assistindo a gente o É a Minha Cara, que é um bordão do meu personagem, que acabou virando o título do livro, que foi lançado nos 30 anos. Esse ano a gente está completando 35, então foi lançado há 5 anos atrás, escrito por 2 estudantes na época, elas estavam se formando em jornalismo, Nara Maria Santos e Camila Matos, saiu pela editora Pinaúna, daqui da Bahia, e é um livro que conta, né, essa trajetória da companhia, fala de como as 8 peças foram montadas, fala um pouco sobre momentos, né, marcantes de nossa carreira, descreve muito bem, tem depoimentos de vários atores, tem muitas fotos de muitos espetáculos, muitos personagens, e é uma homenagem a todo mundo que já trabalhou com a gente também. Como adquirir esse livro? Seria bom para a gente espalhar essa notícia para as pessoas terem acesso. A gente ainda tem alguns exemplares dele, eu acredito que eu tenha mais umas 30, 50 exemplares do É a Minha Cara. Fala a tua rede aí, fala a tua rede de Instagram aí para quem quiser adquirir, daí já te segue lá e você fala com a pessoa lá. E até porque eu nem tenho, não é? Eu nem tenho, Lelo. Você será presenteado, pode acreditar. Opa! Que você vai receber de presente. Olha, o @Cia Baiana de Patifaria,
e o @Lelo Filho Abofetada. Meu personagem Fanta Maria também tem um Instagram. A gente também está no Facebook. Então, se você mandar uma mensagem para lá, quero o livro, como adquirir o livro, a gente dá todas as dicas, as coordenadas. Mas, assim, é um livro realmente muito importante, porque o teatro brasileiro ele é muito pouco documentado, né? Assim, tem pouca... As fontes de pesquisa são muito poucas. Então, é muito importante um registro desse, que essas duas meninas fizeram e que a Pinaúna lançou. Então, fica aqui o meu agradecimento a elas por essa iniciativa de ter mostrado Projetos a para o futuro. travessia. Qual que são os projetos para o futuro? Bom, o teatro de repertório ele continua, então assim, atualmente a gente está com esses personagens da Bofetada num recorte do espetáculo, não é o espetáculo ainda na íntegra. É preciso dizer aqui também que a pandemia abalou profundamente, né? Quem já tinha dificuldade antes passou a ter mais dificuldade. Quem, inclusive, não tinha dificuldade, porque são os grandes nomes que sempre conseguem os patrocínios, eles também vivenciaram momentos muito difíceis. Imagina para quem não consegue patrocínio, como nós, por exemplo. Então, foram momentos muito difíceis, então esse é um ano de retomada. Por isso que a gente não retomou a peça na íntegra, a gente está somente com recorte, por questões até de custos, direitos autorais, né, menores, mas ano que vem a Bofetada completa 35 anos. Então, eu acho que é um momento de talvez de voltar com a peça na íntegra, mas um grande desejo, Rodrigo, de montar um espetáculo novo, né, de ter mais né, o 9º espetáculo aí em breve, mas de novo, assim, quem está aqui assistindo, a gente precisa não só do público nas plateias, assistindo, dando esse suporte nessa retomada pós-pandemia, mas também que os empresários passem a olhar também, ter um olhar mais sensível para esses artistas que eu chamo da periferia do Brasil, entendeu? Que não são só os artistas da grande mídia que estão no Rio e São Paulo, mas são os artistas que estão em todos os cantos do Brasil, muitos talentos e que merecem também terem o patrocínio, inclusive porque através de lei de incentivo é verba pública, então essa verba pública ela precisa ser transparente. Qualquer verba pública precisa ter transparência, precisa ser bem aplicada e precisa ser democrática. Não cabe ficar na mão somente de uns, entendeu? Ela tem que ser espalhada para que mais artistas tenham benefício e possam dar benefício também à população de assistir os espetáculos com ingressos mais baratos, né? Apresentações até gratuitas, quem sabe. Enfim, é isso que a gente deseja. O coro, porque a gente trouxe o trabalho para a sala do coro, que você reapresentou, e a gente deu um pulo sobre isso. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é a marca exatamente dos 40 anos de carreira, né? Que, como você disse, não só falar sobre os 40 anos, mas deve estar puxado um cordãozinho agora da sala do coro, e você levou essa performance muito elogiada. Até quero salientar a figura de Eduardo Cabucho, que fez esse comentário impressionante. Bom, para Rodrigo, né, e para quem está nos assistindo aqui, eu comecei em 1982, 40 anos atrás, num teatro muito pequeno, dentro desse grande teatro, que é um dos maiores teatros da América Latina. Estou reprisando aqui Teatro Castro Alves, que foi onde eu comecei. Existia uma pequena sala do coro, né, que era para espetáculos menores, espetáculos locais. Para o grande palco iam somente as produções que vinham de fora da Bahia, né, com esses grandes nomes da televisão, e nós ficávamos restritos à pequena sala do coro. E lá eu pisei no palco pela primeira vez, numa versão de Decamerão, né, um texto de Boccaccio, e 40 anos depois, eu me inscrevi num edital de ocupação da Sala do Coro de novo, já reformada, assim, tá com equipamento maravilhoso, é uma Sala do Coro super renovada, e eu inscrevi um projeto que se chama Fora da Ordem, que é a minha primeira peça solo, né? Eu estou em cena sozinho. Estreou em 2014, ganhou o prêmio Miriam Muniz de Teatro da Funarte, e eu consegui, né, voltar à Sala do Coro. Faz 2 semanas agora que eu me apresentei, acabei a temporada, com Fora da Ordem, inspirada numa música de Caetano Veloso, e voltei à Sala do Coro para comemorar esses 40 anos, no mesmo palco onde eu comecei. Foi muito simbólico, foi muito importante. Tive na última apresentação a irmã de Caetano Veloso, Mabel Veloso, que é uma grande poeta, escritora maravilhosa, com a filha, Jo Veloso, na plateia.
e pude finalmente homenagear essa família que foi tão importante na minha pré-adolescência, adolescência, juventude, né? Caetano Veloso, esse cara que eu acho que é um artista que ele descreve o Brasil e os problemas do Brasil como eles existem, como eles acontecem, mas ele também dá uma luz no fim do túnel. Ele apresenta sempre uma esperança. Fora da Ordem é um projeto que é baseado numa música dele, e que mistura cinema, teatro, música, balé, poesia, e que eu tive a oportunidade de celebrar na Sala do Coro. Então, vai o meu agradecimento a toda a equipe do Teatro Castro Alves por terem me recebido tão bem e ter comemorado de maneira tão simbólica, né, essas 4 décadas. E ter Eduardo Cabuz lá na plateia também na última apresentação, e depois ler o que ele escreveu sobre a peça, significa também que Cabuz também foi muito importante na minha formação, porque Cabuz era dono do Teatro Gamboa, aqui em Salvador, um teatro pequeno, mas um teatro muito, muito, muito importante na minha formação, porque ali eu assisti espetáculos de grandes autores, né, do mundo, grandes dramaturgos mundiais que eram apresentados ali. Então, foi um encontro muito feliz com o Cabuz depois de tanto tempo. Lelo, Eu até aproveito para agradecer. Parabéns para você, mais uma vez, pelos seus 40 anos, viu? Desejo paz, saúde, felicidade, muitas alegrias nessa tua carreira vitoriosa. Te agradeço muitíssimo aí a tua participação aqui conosco. Obrigado pela honra, obrigado pelo carinho aí com relação aqui ao nosso projeto. E fala o que você quiser aí para a gente fechar, a Ireza também, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria de, inclusive, que nessa palavra final de Lelo, até porque eu falei anteriormente na questão da preocupação com a educação e também, além do meu envolvimento com a construção teatral, eu aposentei há algum tempo e a preocupação era não ser professor, e sim ser educador. Então, a gente se associa muito, Lelo, isso, essa sua gentileza, você sempre encontra tempo para responder às pessoas, você nunca cria dificuldade para nada, não sei onde arranja tudo isso. Então, assim, tá um monte de gente sabendo que você ia estar nesse programa, tá um monte de gente sabendo que vai assistir o Vitinho, tá um monte de gente sabendo que você vai fazer o programa de Eliana, que é parceira também de Rodrigo aí e tal, e a gente já está fazendo essa coisa toda. E aí eu queria te pedir que você falasse para essas pessoas que pensam em fazer teatro, que caminho tomar, como fazer, até porque a gente sabe que alguns não é o problema de desistir, como você disse, mas até de, às vezes, desviar por outras influências. Qual seria a sua palavra, meu amigo? Assim? Olha, o que eu posso dizer aqui para quem quer, deseja, ou para quem está começando, é que, assim, quando eu fiz a minha primeira peça, chamada Decamerão, ela fez um grande sucesso naquele verão de 1982, e em 1983 nós fomos convidados para uma turnê, uma rápida turnê para o Rio de Janeiro, para o Teatro Ipanema. Então nós apresentamos durante, sei lá, 2 ou 3 semanas no Teatro Ipanema a nossa versão de Decamerão, né, vinda da Bahia para o Rio. E aí, nas folgas, né, nos intervalos, nas folgas de espetáculo, nós estávamos sempre batendo nas bilheterias dos teatros cariocas, pedindo: olha, é um grupo de atores jovens da Bahia, estamos aqui no Rio em temporada, hoje é folga, a gente gostaria de assistir. E eu tive a oportunidade de assistir, por exemplo, Marília Pêra, em Adorável Júlia, e tive o grande privilégio de ter assistido Fernanda Montenegro, junto com Renata Sorrah, fazendo As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Um texto de Fassbinder, dirigido por Celso Nunes. Fomos ao Shopping da Gávea, no Teatro dos Quatro, mandei um bilhetinho para a produção, né, explicando quem éramos, e aí chegaram os convites, nós assistimos o espetáculo. Ali eu tive a oportunidade de conhecer Fernanda Montenegro na saída do teatro. Ela parou e foi, enfim, foi arrodeada por aqueles atores, né, baianos jovens ali, e tive o meu primeiro autógrafo na vida. Eu não sou uma pessoa de pedir autógrafo, mas tive o meu primeiro autógrafo no programa da peça. E aí ela nos chamou e disse assim: olha, essa é uma profissão muito difícil. Então, assim, nunca esqueçam que todo ator precisa perseverar. Essa frase eu sempre repito nas entrevistas que eu dou, porque esse foi o mote, né? Essa foi a frase que marcou não só a minha trajetória, como a criação da Companhia Baiana de Patifaria.
perseverar significa resistir, significa resistir a qualquer dificuldade, e isso se aplica a qualquer profissão. Na profissão do ator, ela é muito mais importante, porque é realmente uma profissão difícil. Hoje a gente está lidando com uma situação em que o talento do ator não é tão mais visado quanto quantas curtidas ou quantos seguidores ele tem em redes sociais, entendeu? Às vezes um teste hoje é definido, você pode se sair muito bem num teste para uma novela, mas você perde o personagem porque você não tem mais seguidores que o outro concorrente seu no teste, entendeu? Então a gente precisa estar muito ligado nisso e dar importância realmente. Ser ator significa estudar, significa observar, significa ler muito, aproveitar a internet, todo o poder que a internet pode proporcionar para o bem e para o mal, você aproveitar da melhor forma possível, para entender o mundo à sua volta, para ler textos, para conhecer autores, para trocar com atores de outras partes do mundo. Então, eu acho que se existe alguma dica, é essa: é você estar aberto às possibilidades que o mundo te dá, mas sempre pensar num caminho, né, a ser trilhado para que sua carreira, né, seja um aprendizado sempre. Então, eu só agradeço assim, a oportunidade aqui de Rodrigo, né, bater um papo com você, um programa que tem esse nome, né, Histórias de Sucesso. Eu estou aqui falando, né, sobre a minha história, só agradeço. A Ireza, mais uma vez, pelo contato, pelo carinho, pelas mensagens. Enfim, todos que estão nos assistindo aqui, fica o meu grande beijo. Eu desejo sempre, gente, de que arte e educação, você falou uma coisa muito importante, né? A profissão do educador, né? Mais do que professor, ela é mais ampla. Eu acho que enquanto a gente estiver no país, arte e educação trabalhando juntos, sabe, a gente vai ter um futuro para as crianças de hoje, lá na frente, muito melhor. Por isso fica aqui o meu desejo de que pais e professores levem cada vez mais cedo as crianças ao teatro, para que elas se apaixonem cada vez mais cedo por arte em geral, cinema, audiovisual, museu, música, enfim, e sem nenhum preconceito, entendeu? Acho que existe arte para todos os gostos, e acho que a gente precisa ter a oportunidade de conhecer todas as possibilidades de arte. Então, fica aqui o meu agradecimento e o desejo de estar no Paraná em breve, estar no sul do país em breve, voltar a viajar de novo. Por enquanto, estou em Salvador. A Tá bom? arte é a mãe da história. Com certeza. Então, Um abraço, junto, e qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Rodrigo? Você quer registrar aquela indicação lá ou quer deixar em off? Não, vamos. Assim, eu fiz um contato com a assessoria de Margareth Menezes, eu mandei mensagem para a assessoria de Daniela Mercury, que são duas queridas amigas, né, que a gente, né, caminha junto, mais ou menos na mesma trajetória, elas na música, eu no teatro, mas sempre próximos um dos outros. As duas, inclusive, participaram há poucos anos atrás das apresentações de Noviças Rebeldes, porque existe um trecho dentro do musical em que uma personagem, uma freirinha, né, ela faz umas imitações de grandes nomes, grandes cantoras brasileiras, e aí a gente fez surpresa para o público, e aí entraram de verdade, assim, Daniela Mercury um dia entrou, e um dia entrou Margareth Menezes, entrou em cena para cantar. Então fiz o contato com as duas assessorias, e o que eu sei é que a assessoria de Margareth Menezes quer conversar com o Rodrigo e, quem sabe, marcar essa entrevista aqui em breve no Histórias de Sucesso. Registrado, então, meu povo. Valeu. Oh, meu Deus. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Grande prazer. A honra foi toda minha. O prazer foi meu, viu, gente? Obrigado. Esse foi o programa Uma História de Sucesso com o quarentão Lelo Filho. O centenário. Obrigado. Beijo. Um abraço, beijo, tchau. Ainda encerrar.